Abra as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 ao 31. Enquanto a igreja procura, eu quero agradecer primeiramente, meu Deus, por essa rica e gloriosa oportunidade de estar aqui, conhecendo mais uma família que vai morar no céu. Quero agradecer também o meu pastor, a qual estou aqui debaixo das suas bênçãos. E quero agradecer o pastor dessa igreja, pastor Juscelino, e a pastora, pela confiança, meu pastor. E assim, todo o corpo de obreiro dessa igreja. E a minha irmã Jô, a qual foi o canal para que eu estivesse aqui neste lugar, nessa noite. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou perante Paulo e Silas, e tirando-as para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Podeis assentar louvando e glorificando o nome do Senhor. Se eu saísse daqui, eu já sairia feliz, porque a presença de Deus, ela é real aqui em nosso meio. Nós somos num culto, irmãos, na direção da intercessão, do círculo de intercessão. Eu fui gerada através da oração. E eu orando, o Senhor colocou no meu coração esta palavra que vai falar a respeito de oração, a respeito da ação, da oração que o crente faz perante o seu Deus. Se eu fosse tematizar esta mensagem, eu diria: a perseverança da oração em tempos difíceis. O cenário que Paulo se encontrava e Silas não era um cenário que estava propício para Paulo orar e ainda por cima louvar a Deus. Mas eu vim aqui para dizer que o verdadeiro adorador adora a Deus do jeito que ele está, porque ele tem a convicção que um dia ele vai ter vitória. Ele conhece o Deus que ele serve. Paulo e Silas estavam presos. Mas eu vou voltar um pouquinho para os irmãos entender por que Paulo estava preso. Nos capítulos anteriores vai falar que Paulo e Silas estavam naquela cidade fazendo a obra. No caminho ele liberta aquela moça que tinha um espírito de adivinhação. Mas lá atrás ele ia orar. E ele encontra Lídia, uma mulher rica, e aquela mulher aceita Jesus através da pregação de Paulo. Eu quero dizer para você, irmão, eu quero dizer para você, igreja, que quando eu levanto para me orar, aleluia, muitos dizem que o inferno estremece, se levanta, mas eu vim aqui dizer, debaixo da autoridade de Deus, que é o contrário. Quando eu coloco no meu coração com um propósito para orar, o céu se move ao meu e ao teu favor. Paulo e Silas fizeram toda a obra de Deus. E tem algo muito interessante que eu aprendi. Quando eu estou vivendo em tempo de paz diretamente, cuidado, irmão, eu estou fazendo a vontade do inimigo. Mas quando eu estou vivendo talvez em tempos difíceis, eu estou incomodando ele, porque eu estou fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que
que quem ora, irmão, a oração, ela é uma ferramenta poderosa para mim e para você. Ela é o acesso, é algo que nos faz ter acesso ao nosso Deus, ao Senhor Salvador Jesus. Aquele crente que ora, ele tem intimidade com Deus. O crente que ora, irmão, que vive sobre a oração, ele consegue alcançar, ter intimidade com Deus. Ele consegue entender o propósito de Deus na sua vida. Paulo, quando lá no capítulo 9, vai falar da conversão de Paulo. E Paulo se converte, mas Paulo, ele sai direcionado, dirigido por os seus companheiros. Mas Paulo estava orando, a Bíblia diz que Paulo estava orando. E quando Paulo orava, Deus mostra uma visão a Paulo, que ele ia receber um homem por nome Ananias, que quando chegasse ali, ia colocar as mãos sobre a cabeça dele. Aleluia! Quem ora tem visão do céu. Quem ora tem visão do céu. Ei, igreja, os dias são maus. Eu preciso ter visão do reino. Paulo diz que quando Ananias colocou-se a mão na cabeça, caíram-se algo como as escamas dos olhos de Paulo. Paulo consegue se libertar das algemas lá do Saulo que ele era. E quando chega aqui, Paulo fala com ousadia e autoridade sobre a oração. Diz a palavra que ele estava aqui. Ele foi chicoteado. Ele foi apanhado, tirado as suas vestes e colocou na prisão. A prisão que ele estava não era uma prisão qualquer. Ele estava algemado lá no tronco. Ele e Silas, as suas costas feridas sangrando. Mas Paulo ora ao Senhor e canta hinos de louvor e adoração. Ei, quando eu estou chorando, quando eu estou moída, não te preocupa, crente, que quando você ajoelha, Deus te conhece. Deus sabe o seu endereço, aleluia. A Bíblia diz que aqueles homens trancafiaram Paulo e colocou um guarda ali na porta daquela prisão. Mas o que eu acho interessante é que sempre que fala da meia-noite tem milagres. Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, Pedro estava preso em cadeias, mas perto da meia-noite, Deus enviou um anjo para libertar Pedro, porque a igreja fazia constante oração em favor de Pedro. Igreja, você tem uma responsabilidade, você é intercessor, não é qualquer pessoa, você tem uma responsabilidade. Paulo estava preso, mas perto da meia-noite, Deus enviou um vento. De repente, esse vento veio um terremoto. Mas este terremoto, na lógica humana, é das coisas dos desastres que mais mata crente. Mais mata gente, melhor dizendo. Mas na lógica de Deus, não matou ninguém. Veio o terremoto, aquele templo caiu, mas as pessoas que estavam ali, todas foram soltas. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer, quando nós adentramos na presença de Deus, o céu se move. Deus envia anjos ao meu e ao teu favor. Aleluia. Ali, aquela casa, aquele lugar, ele era uma casa feita, aleluia, com uma estrutura específica para guardar as pessoas ali. Mas, diante da presença de Deus, nada pode resistir à presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que Paulo tinha um propósito, irmãos. Quando nós oramos, a oração, ela tem que ter propósito. E o propósito de Paulo
era estar orando. O texto não relata a oração que Paulo fazia e Silas. Mas você que é intercessor, você que é crente, sabe que tem vários tipos de oração. Na leitura nós vamos observar pela resposta. Paulo fazia pelo menos 2 tipos de oração. Ele orava, ali fazia uma, intercedia em favor daquele povo que estava ali. Mas ele também orava pela libertação daquele povo que estava ali. Aleluia! Quando nós colocamos o nosso joelho no chão, igreja, irmãos, Deus levanta os seus anjos, aleluia, para guerrear por nós. Ei, quando fala de cadeias, não é uma cadeia só algema, não, irmão. Fala muito mais, fala de cadeia de pessoas que têm a mente oprimida, que pessoas que vivem trancafiadas dentro de um quarto, olhando coisa ruim no celular. Fala de pessoas que estão cativas lá do vício, da droga, mas quando eu oro, a minha palavra pode não ter acesso ao coração do homem, à mente do homem, mas através da minha oração, o Espírito Santo de Deus tem acesso. E Paulo e Silas estavam orando, e quando eles chegam aqui, e todos escutavam a oração que você faz aqui na igreja, remanto, remanas, pode ser só uma. Quando você ora lá dentro da sua casa, ei, quando Deus mandar você orar em alta voz, tem alguém do outro lado da rua que está precisando de ouvir a oração, porque quando eu não era crente, havia uma Assembleia de Deus próximo à minha casa, e de noite, 5 da manhã, 5:30, eu ouvia um clamor, pessoas falavam coisa que eu não entendia, eu falava, mas que coisa é essa? Que crente é esse? É os crentes, eles estão alegres, eu estou aqui, mas eu estou triste, aleluia. E muitas vezes eu levantei a minha mão daquele quarto e dizia, oh Deus, esse Deus aí daqueles crentes acalma a minha alma. E eu dormia. Paulo e Silas estavam orando e todos os que estavam presos estavam ouvindo a oração e o louvor que Pedro fazia. Paulo e Silas faziam. E quando Paulo orava, Deus envia um terremoto, e diz a palavra que todas as algemas caíram, os tempos caíram, a parede caiu, mas o importante é que as algemas, aqueles espíritos que estavam ali oprimindo aqueles homens, caíram por terra, aleluia, louvado seja Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ei, você não te preocupa de levantar e sair para orar não, igreja. Quando você se levanta para orar, não tenha medo, você está orando no nome de Jesus. O diabo não tem medo de crente, o diabo não tem medo de placa de igreja, mas ele tem medo e ele se rende aos pés do Senhor dos exércitos. E quando eu oro, eu preciso ter amor por quem eu estou orando. O cenário que Paulo e Silas estavam não era favorável, não tinha nada de bom para que eles orassem ali, mas quando ele olha e vê aquela multidão precisando de que fosse liberto, Paulo esquece da sua dor, quer ser intercessora, para de orar para os seus inimigos, olha para aquele seu próximo, porque cada perto de você tem uma mãe que está precisando da sua intercessão, tem um marido, tem alguém que está precisando da sua oração. Paulo tinha muito motivo para deixar o carcereiro morrer, mas Paulo entende o propósito de ter enviado para aquela cadeia. Aleluia. E diz que quando as cadeias abriram, caíram, os presos se soltaram das suas algemas, mas Deus não permitiu que ele saísse dali para não envergonhar o seu servo.
E quando a Bíblia a seguir vai dizer que o carcereiro era aquele que estava na porta, deixa eu te dizer, aleluia. Quando você ora, Deus neutraliza a ação do inimigo contra a tua vida. Coloca isso no seu coração. Quando você ora, Deus neutraliza o seu adversário. Louvado seja Deus. Você quer ver? Aleluia. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Conspiraram contra a vida dele. Jogaram ele na cova do leão. Mas a palavra de Deus me diz que os leões não tiveram força para comer Daniel. Mas quando foram jogados os seus adversários, antes de chegar na cova, no fundo da cova, eles foram esmagalhados. Alabassuri canchoramanás. Paulo e Silas permanecem. Crente, não foge. Pode correr, sangue na canela, não foge. Ei, eu não sei o que é que você tem deixado, o que tem impedido você de orar, de ficar na igreja. Ei, a oração não é só para o ciclo de oração, a oração não é só para o teu pastor, a oração é para a igreja, porque a igreja que ora é a igreja vitoriosa. O mundo está dizendo que a igreja vai fechar, mas enquanto tiver crente de pé, a igreja vai prevalecer. Paulo e Silas estavam sangrando, mas quando as cadeias se abriram, eles entenderam, eu não posso fugir daqui, porque tem alguém aqui que vai precisar da minha palavra, da qual eu fui enviado. Paulo então clamou em alta voz, ei, calma. Não precisa tirar a sua vida. O diabo continua tentando. Ei, o adversário não desiste de mim. Ele nunca vai desistir. Mas a notícia boa que eu tenho é para você. Porque ele nunca vai vencer se você estiver na posição. Porque tem um que é maior. E a última palavra vem dele, que é Jesus Cristo. Ainda na última hora o diabo tenta ceifar a vida do carcereiro. Paulo entende o mistério e diz, ei, para aí, não precisa fazer mal nenhum. Aqui estamos todos. Crente que ora tem que ter autoridade. Crente que ora tem visão de Deus. Tem que ter discernimento, igreja. Quando você levanta uma campanha, ao invés de você achar que o diabo se levantou, comece a contemplar a sua vitória, dizendo, o céu se moveu em meu favor. O céu está aberto a meu favor. Deus enviou anjo. Deus vai enviar anjo para pelejar a minha peleja. E fique atento, igreja, os acontecimentos. Paulo ficou atento com Silas e ele viu ali uma oportunidade de continuar ali, fazendo a obra a qual Deus enviou. Quando eu estou orando, muitas vezes, quando nós levantamos uma campanha, o inimigo tenta de qualquer forma tirar o meu foco. Mas quando nós somos com a nossa mente voltada para o Senhor, o inimigo não tem poder, irmãos, contra a nossa vida. E esta oração que Paulo e Silas fez, foi uma oração que deu uma resposta imediatamente. E a Bíblia diz que aquele carcereiro, vendo então a atitude de Paulo e Silas que estava ali, ele salta para dentro. Eu acho interessante que ali estava em treva, mas eu e você fomos chamados para brilhar em meio às trevas. Ali podia ter um mundo de treva, mas tinha 2 homens de Deus ali que brilhava, que aquele carcereiro salta e diz, puxa para fora e faz a seguinte pergunta. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, igreja, aqui o autor do livro, ele faz aqui uma comparação de uma casa de cimento, feita com uma estrutura muito forte para conter aqueles presos. Mas agora eu vou entrar na mensagem, quando se fala no mundo espiritual, apontando para Cristo, aleluia, a nossa luta, lá no livro de Efésios 6:10, vai falar sobre as armaduras de Deus, e lá vai falar que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, aleluia, porque quando eu oro, sim, o inimigo se levanta, mas quando eu oro, aleluia,
ambiente espiritual, eu não contemplo, igreja. Você não contempla. É aonde eu disse que aonde as minhas palavras não alcançam, não tem poder para adentrar, através da minha e da tua oração, Deus tem acesso através do Espírito Santo, que converte o homem do seu pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo segue, e quando eu estava orando a Deus por essa mensagem, o Senhor me fez entender algo muito profundo. Quando Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, ele diz: clama a mim, e eu responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabe. Você sabe o que é isso? É saber que eu posso não ver, mas os olhos do Deus a quem eu sirvo, Ele me contempla, Ele sabe do seu endereço, Ele sabe da tua casa. Ei, você pode até não ter palavra, mas Ele tem o Espírito Santo para interceder em teu favor. E quando eu vejo que os dias que nós estamos vivendo na terra está parecido com os tempos de Paulo e Silas, mas naquele tempo Deus já chamou Paulo e Silas, porque quando é no versículo 4, no capítulo 9, lá no versículo 15 e 16, a Bíblia diz que Ananias não quer chegar até Paulo, mas quando ele questiona Paulo, Jesus diz para Ananias: vai, porque eu gostaria que o irmão colocasse lá no livro de Atos, capítulo 9, verso, se não me engano, 14, 15, ele vai dizer: vai, porque este será para mim um vaso de aleluia. Quando Deus me chamou, quando Deus chamou a igreja, não foi só para ficar no banco, Ele tinha um propósito. E quando se fala de oração, irmãos, a gente pensa que esta oração, ela é para 4, 5 irmãs que o pastor colocou para fazer parte do ciclo de oração. É para mim e para você que é a igreja. Sabe por quê? Porque quando Deus me chamou, Ele me deu autoridade para orar e libertar os cativos. Quando Deus me chamou, Ele me deu autoridade para orar e abrir os olhos do cego. Quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, Ele me deu autoridade debaixo do nome de Jesus para orar e libertar os presos, os cativos. Ei, igreja, a oração do justo pode muito ter seus efeitos, mas precisa de atitude como Paulo teve. Quando eu intercedo por alguém, aleluia, Jesus, Ele não me deixa envergonhado. Certa vez, ali está, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ei, Deus está dizendo que eu e você fomos escolhidos para levar as boas novas do evangelho que salva, do evangelho que cura, que salva e que liberta e que leva para o céu. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, irmão, a oração, ela é a chave da vitória. Eu estive um dia lá num posto de saúde, lá na minha cidade, e de repente aquele posto cheio, eu vejo um jovem de aproximadamente 25 anos, acorrentado nos pés e algemado, aleluia, com os seus guardas ao redor. E o Espírito Santo disse: vai lá e diz para ele assim, que ele ainda está vivo, porque tem alguém que ora por ele, e diz para ele que eu sou Jesus, que curo, que liberto e que salvo e levo para o céu. Eu digo: Jesus. E os dois homens com as armas nas mãos, e mais os que ainda estão, que eu não estou contemplando. Ele andou por ali e eu tremi, fui lá no médico do sul me liberou rápido. E quando eu cheguei, aleluia, aquele homem disse assim, os guardas falou assim: de quem é o carro, marca tal, placa tal. Ele fechou o meu carro e uma mão me direcionou aquele preso.
Eu apontei o dedo no peito dele. Aqueles guardas fez assim, mas o Espírito Santo neutralizou. Não falaram nada comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu apontei naquele homem e ele levantou as duas mãos chorando e disse: a minha mãe ainda ora por mim. Ei, igreja, Alabassurinekovia, a minha oração. Você não é qualquer pessoa intercessor. Você tem intimidade com Deus. Usa essa autoridade debaixo do nome de Jesus. Não foi a missionária Eronilde, não. Foi o Espírito Santo, que é por mim quando eu olhei aquelas armas deste tamanho. Mas o Espírito Santo disse: vai, porque eu te escolhi para levar as boas novas àquele que está triste. Louvado seja Deus. Terminando. Paulo permanece de pé. E quando ele permanece de pé, aquele carcereiro sai na sua direção e faz a seguinte pergunta: senhores, o que é necessário para que eu me salve? Ei, o propósito de Deus, toda a mensagem, o propósito é pregar Cristo da cruz. Cristo que morreu por mim e por você. Cristo que não olhou para mim, uma pobre, miserável, pecadora, mas Ele estendeu a mão para mim. Sabe por quê? Porque tinha alguém que intercedia a meu favor. Aí, enquanto eu bebia lá nos bares, meu irmão joelhava, meu pai joelhava e orava: salva a minha irmã. Meu irmão, que eu tenho a honra de ser o meu pastor, ele é pregadinho em mim. Ele me deu um presente no meu aniversário, uma Bíblia. E lá falava da idolatria, que os idólatras não herdavam o reino do céu. Eu disse: mas que desaforo. Vem falar do santo que eu estou indo lá na igreja. Aleluia. Mas um dia o meu irmão bateu nas minhas costas e disse: eu oro e eu ainda creio pelos olhos da fé que Jesus Cristo vai te salvar. E tu vai pregar a palavra dele em vários lugares na terra. Ei, igreja, a oração é a chave da vitória. Ei, quando eu clamo, eu chamo pelo Deus que te compreende, pelo Deus que te entende, pelo Deus que, ainda que você falhou, Ele não vai lhe condenar. Ele vai dizer assim: ainda tem uma oportunidade. Aleluia. Ele não desiste. Ele não desiste. E por que você quer desistir? Talvez tem pessoas aqui que têm tido tantas ocupações e têm deixado de fazer a obra de Deus, têm deixado de orar. Ei, lembra-se de Paulo e Silas, tinha motivo de sobra para sair daquela prisão no primeiro momento, que eles tiveram a oportunidade, mas eles entenderam que o Deus que ele servia tinha poder sim, aleluia, que a luta dele aqui é passageira, que aquelas vergonhas, aquelas pancadas que eles levou, era nada diante dos céus que espera o salvo em Cristo Jesus. Ele entendeu: assim como eu vou herdar a glória dos céus, assim como eu que matava crente, que chicoteava crente, mas um dia Jesus Cristo estendeu a sua mão para mim e me salvou. Alabassuri cante olamanas. Decante olebanas. Quando eu quero desde já agradecer ao Senhor e dizer, a pergunta é: aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? E Ele sim vai te levar para o céu. Já terminei o meu tempo, mas eu quero perguntar: tem alguém aqui nessa noite que ouviu a palavra do Senhor, quer conhecer esse Deus de Paulo, de Silas, que ainda tem dúvida sobre o poder de Deus? Tem alguém nessa noite que entrou aqui e quer se reconciliar com o Senhor, quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Porque a Bíblia diz que Paulo e Silas fez um convite e disse: somente você receber Jesus, e aquele homem foram salvo e liberto para a glória de Deus. Tem alguém? Se tiver